A ligação entre Illuminati e profecias antigas é um dos temas mais explorados da internet moderna, mas também um dos mais cheios de interpretações, dúvidas e narrativas que atravessam séculos. Antes de qualquer conclusão, é importante entender que estamos entrando num território onde história, mito e simbolismo se misturam, criando uma linha muito fina entre o que é fato documentado e o que é interpretação popular. E é exatamente nessa linha que este vídeo se desenvolve, não para afirmar verdades absolutas, mas para explorar como essas ideias continuam a influenciar a forma como as pessoas enxergam o mundo atual. Quando falamos em Illuminati, muitas pessoas pensam imediatamente em uma organização secreta que controla governos, economia e até decisões globais. No entanto, historicamente, o termo Illuminati surgiu no século XVIII, na Baviera, associado a um grupo intelectual que defendia ideias de racionalismo e liberdade de pensamento contra o controle religioso e político da época. Esse grupo real existiu, mas foi desfeito rapidamente pelas autoridades, desaparecendo como organização oficial. O que permanece até hoje, porém, não é o grupo histórico em si, mas a enorme quantidade de teorias que se desenvolveram ao redor do seu nome ao longo dos séculos. E é aqui que a narrativa se conecta com algo ainda mais antigo: as chamadas profecias antigas. Textos atribuídos a figuras religiosas, filósofos e videntes do passado começaram a ser reinterpretados ao longo do tempo como possíveis previsões sobre o futuro da humanidade. Alguns falam sobre queda de impérios, outros sobre mudanças globais, e outros ainda sobre transformações profundas no comportamento humano. O ponto central não é apenas o conteúdo dessas profecias, mas a forma como elas são reinterpretadas a cada nova geração. Agora imagine o seguinte: textos escritos há centenas ou até milhares de anos sendo analisados no mundo moderno, tentando encontrar neles respostas para eventos atuais como crises políticas, avanços tecnológicos e mudanças sociais. Essa prática de reinterpretar o passado para explicar o presente cria um campo fértil para teorias que conectam diferentes pontos da história. E é exatamente nesse cenário que a ideia de Illuminati e profecias antigas muitas vezes se encontram. Muitas teorias modernas sugerem que símbolos, estruturas de poder e até decisões globais poderiam estar ligados a conhecimentos antigos preservados por sociedades secretas. Embora não exista evidência concreta que comprove essas conexões de forma direta, o fascínio popular por esse tipo de narrativa continua crescendo. Isso acontece porque o ser humano tem uma tendência natural a buscar padrões, especialmente em situações de incerteza ou mudança no mundo. Ao mesmo tempo, as profecias antigas funcionam como uma espécie de espelho simbólico. Elas não falam diretamente do presente, mas são reinterpretadas para se encaixar nele. Isso faz com que eventos modernos pareçam já previstos por textos antigos, mesmo que, na maioria das vezes, essas interpretações dependam de contexto, metáforas e adaptações feitas ao longo do tempo. E quando essas duas ideias se encontram, Illuminati e profecias antigas, nasce uma narrativa ainda mais poderosa: a ideia de que o mundo atual já estaria descrito ou influenciado por conhecimentos ocultos do passado. Essa combinação cria um impacto forte na imaginação coletiva, especialmente em tempos de crise, transformação tecnológica e mudanças sociais aceleradas. Mas para entender melhor essa ligação, é necessário olhar para o comportamento humano. Psicologicamente, o cérebro humano busca explicações para o desconhecido. Quando algo parece complexo demais para ser explicado de forma simples, a mente tende a criar conexões, mesmo que elas não sejam totalmente comprovadas. Isso não significa que as pessoas estão erradas em buscar significado, mas sim que a interpretação da realidade pode variar bastante dependendo da perspectiva. E é exatamente por isso que temas como Illuminati e profecias antigas continuam tão populares. Eles oferecem uma sensação de explicação para eventos que muitas vezes parecem caóticos ou difíceis de entender. Em vez de ver o mundo como uma sequência aleatória de acontecimentos, essas narrativas sugerem um tipo de ordem oculta, mesmo que simbólica. Agora, ao avançarmos nesta análise, começamos a perceber que o verdadeiro impacto dessas ideias não está em provar se são reais ou não, mas em entender como elas influenciam a forma como as pessoas pensam, reagem e interpretam o mundo ao seu redor. Em outras palavras, o poder dessas narrativas está mais na mente humana do que nos eventos históricos em si. E é aqui que surge uma reflexão importante: até que ponto as profecias antigas moldam a forma como interpretamos o presente?
E até que ponto a ideia de sociedades secretas como os Illuminati influencia a nossa percepção de poder e controle no mundo moderno? Essas perguntas não têm resposta simples, mas são justamente elas que mantêm esse tema vivo há séculos. Ao longo da história, sempre que grandes mudanças acontecem no mundo, surgem novas interpretações dessas antigas ideias. Guerras, avanços tecnológicos, crises globais e transformações sociais acabam sendo reinterpretadas dentro dessas narrativas simbólicas. Isso cria um ciclo contínuo onde passado e presente se misturam constantemente, alimentando novas teorias e discussões. E enquanto algumas pessoas veem isso apenas como coincidência ou interpretação exagerada, outras acreditam que existe algo mais profundo escondido nessas conexões. O fato é que, independentemente da crença pessoal, esse tipo de narrativa continua a influenciar a cultura popular, os debates online e até mesmo a produção de conteúdo em plataformas como o YouTube. Neste ponto do vídeo, já é possível perceber que o tema não se trata apenas de Illuminati ou profecias antigas separadamente, mas da forma como essas duas ideias se cruzam na imaginação coletiva. E essa interseção cria um campo extremamente fértil para reflexão, análise e também para questionamento sobre como entendemos a história e o presente. Agora, antes de avançarmos para as interpretações mais profundas e os impactos modernos dessas ideias, é importante manter em mente que estamos lidando com narrativas que misturam fatos históricos, simbolismo e interpretação pessoal. E é exatamente essa mistura que torna o tema tão fascinante e ao mesmo tempo tão complexo. Ao continuar essa análise, entramos numa parte ainda mais profunda dessa conexão entre Illuminati e profecias antigas, onde o que antes parecia apenas teoria ou curiosidade passa a ser interpretado por muitas pessoas como uma espécie de mapa simbólico da história humana. E é justamente aqui que o tema ganha força no imaginário coletivo, porque não estamos mais falando apenas de eventos isolados, mas de uma narrativa contínua que tenta ligar passado, presente e futuro dentro de um mesmo padrão. Muitas interpretações modernas sugerem que certos textos antigos não falam diretamente sobre o que vai acontecer, mas sim sobre ciclos da humanidade. Ciclos de poder, ciclos de crise, ciclos de transformação social. Dentro dessa visão, as profecias não seriam previsões exatas, mas descrições simbólicas de padrões que se repetem ao longo do tempo. E quando essas ideias são combinadas com o conceito de sociedades secretas como os Illuminati, nasce uma narrativa ainda mais intrigante. A ideia de que esses ciclos poderiam ser compreendidos, influenciados ou até guiados por grupos que teriam conhecimento mais profundo da história e do comportamento humano. É importante reforçar aqui que, historicamente, não existem provas concretas de uma organização global moderna chamada Illuminati controlando o mundo. O que existe são documentos históricos sobre um grupo específico do século XVIII, além de muitas teorias posteriores que expandiram esse conceito para algo muito maior e simbólico. E é exatamente essa expansão simbólica que alimenta a cultura popular até hoje. Quando analisamos o impacto disso no mundo atual, percebemos algo interessante. Essas narrativas se espalham principalmente em momentos de incerteza. Sempre que o mundo enfrenta mudanças rápidas, seja na política, na tecnologia ou na economia, cresce também o interesse por explicações alternativas, simbólicas ou ocultas. Isso acontece porque o ser humano tem uma necessidade natural de encontrar ordem dentro do caos. E as histórias sobre Illuminati e profecias antigas oferecem exatamente isso. Uma sensação de que existe um padrão oculto por trás dos acontecimentos. Dentro das profecias antigas, há sempre elementos simbólicos fortes. Fogo, escuridão, guerras, transformação de sociedades, queda de líderes e mudanças na forma como a humanidade vive. Esses símbolos são reinterpretados constantemente para se encaixar em novos contextos. E é isso que faz com que muitas pessoas sintam que essas profecias estão se cumprindo no mundo moderno. Na realidade, muitas dessas interpretações dependem da forma como os eventos são encaixados nas palavras antigas, criando conexões que nem sempre eram intencionais no momento em que foram escritas. Mas independentemente da interpretação literal, o impacto cultural dessas ideias é inegável. Elas influenciam filmes, livros, vídeos e debates em todo o mundo. E mais do que isso, influenciam a forma como as pessoas percebem o poder, a liderança e as mudanças globais. A simples ideia de que existe algo por trás dos bastidores já é suficiente para moldar a imaginação de milhões de pessoas. Agora, ao aprofundarmos essa reflexão,
surge uma questão ainda mais interessante. Será que essas narrativas persistem porque são verdadeiras, ou porque são psicologicamente atraentes? A resposta pode não ser única. Em muitos casos, o fascínio vem justamente da mistura entre mistério e possibilidade. Não é necessário provar que algo é real para que ele tenha impacto na forma como pensamos. Basta que pareça possível. E é por isso que Illuminati e profecias antigas continuam sendo temas tão fortes até hoje. Eles vivem no espaço entre o conhecido e o desconhecido, entre o fato histórico e a interpretação simbólica. Esse espaço é extremamente poderoso na criação de narrativas, porque permite múltiplas leituras, adaptações e reinterpretações ao longo do tempo. Se olharmos para a sociedade atual, percebemos que a informação circula mais rápido do que nunca. Isso faz com que ideias antigas sejam revisitadas constantemente sob novas perspectivas. Uma profecia escrita há séculos pode ganhar nova vida em questão de horas quando é associada a eventos atuais nas redes sociais. E assim, o ciclo continua. Passado e presente se alimentando mutuamente através da interpretação humana. Nesse ponto do vídeo, já começamos a perceber que o verdadeiro tema não é apenas Illuminati ou profecias antigas, mas a forma como a humanidade constrói significado em cima de histórias antigas para explicar o presente. E isso revela algo profundo sobre nós mesmos, nossa necessidade constante de encontrar sentido em tudo o que acontece ao nosso redor. À medida que nos aproximamos do clímax desta narrativa, fica cada vez mais evidente que essas ideias não sobrevivem apenas por causa dos textos antigos ou das teorias modernas, mas porque elas falam diretamente com algo interno do ser humano. A curiosidade, o medo do desconhecido e o desejo de compreender o futuro. E é justamente esse conjunto de emoções que mantém esse tema vivo, sendo reinterpretado continuamente, geração após